Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para estudar um pouquinho sobre a controladoria estratégica, que faz parte da nossa segunda unidade do estudo da controladoria. Bom, Sun Tzu foi um chinês que escreveu o livro A Arte da Guerra, com alguns conceitos muito interessantes que vale a pena nós associarmos ao estudo da controladoria estratégica. E é bem interessante essa frase em que ele diz que a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. E a tática sem a estratégia é o ruído antes da derrota. Então a gente observa através desse texto que há uma necessidade do controller saber realizar o planejamento, mas ele também deve executar as suas atividades dentro de uma empresa, dentro de uma organização, com uma estratégia para que ele consiga alcançar o diferencial, para que essa empresa tenha continuidade, para que essa empresa consiga alcançar os seus resultados. E lembrem-se sempre, o controller estará lá dando todo o suporte para o gestor fazer essa tomada de decisão. Bom, quando nós falamos, eu acabei de falar um pouco para vocês a questão da estratégia, que é um ponto que nós vamos falar na aula dessa unidade, a gente observa que a estratégia, ela tem origem, nessa palavra grega, veio dos campos de batalhas travadas pelos antigos gregos, e estratégia significa exatamente isso, a arte dos generais. E na antiga Grécia, os estrategos, eles eram comandantes supremos que eram escolhidos ali para planejar, para fazer a guerra. Então eu lembrei até daquele filme, Tropa de Elite, que fala, estrategos, estratégia, enfim. E por falar nisso, a gente pensa naquele filme lá e já começa a observar. Você acha que o Capitão Nascimento, ele entrou no morro de qualquer jeito? Não, ele tinha todo um planejamento para executar aquelas incursões, aquelas demandas que ali eram colocadas. Mas ele não fazia isso de qualquer forma. Ele ia muito bem planejado, e ele utilizava estratégias, para alcançar o seu resultado, que era alcançar o quê? O topo do morro. Então a gente observa ali que ele dispunha de recursos financeiros, porque era necessário, empreender recursos financeiros. Ele precisava de pessoal, recurso pessoal, e então a gente observa que quando a gente planeja, quando a gente cria uma estratégia, nós temos que ter alguns outros elementos que vão nos subsidiar, que vão nos apoiar nessa empreitada que a empresa então está alicerçando naquele momento, para que ela consiga se manter nesse mercado tão competitivo ao qual todos nós estamos sendo inseridos. E novamente a gente fala aí que dentro da estratégia do ambiente empresarial, o controller é o profissional que faz toda essa diferença. E quando a gente fala de estratégia no ambiente empresarial, é como se fosse realmente esse jogo de xadrez que você está vendo aí. É estratégia para pensar no futuro, é uma forma de pensar naquilo que vai vir não somente a curto prazo, mas também a médio e principalmente a longo prazo. E estratégias no ambiente empresarial devem ser atividades que devem estar integradas no processo decisório de toda a organização, Mas, para que isso aconteça com sucesso, é necessário que o controller possua um conhecimento profundo de todo o negócio. E mais do que isso, que ele analise
as sistemáticas de tendência, sejam elas positivas ou negativas, que irão influenciar na tomada de decisão desse gestor. A partir desses conceitos iniciais aqui, a gente começa a observar que quando a gente fala de estratégia, a gente define ele, como está aqui no slide, né, como o quê? Como um instrumento para obtenção de quê, gente? Grifa essa palavra aí. Coloca aquele coraçãozinho, porque isso aqui é importante para o teu conhecimento. E isso aqui para a tua vida profissional também. Vantagem competitiva, né? Então, a gente observa que hoje, quando um profissional, quando uma empresa, quando ela tem um produto, né, que ela consegue ali lançar no mercado, enfim, não importa, ou algum tipo de maneira de prestar um serviço, é o que, gente? É uma estratégia, é uma vantagem competitiva, né? Ela também pode ser considerada a estratégia como o quê? Como um conjunto, então não são ações isoladas, né? É um conjunto de ações, né, orientadas que para desenvolver, mas só desenvolver e deixar para lá, não. Manter e controlar todas as vantagens competitivas que essa empresa tem como diferencial. E a gente fala muito de competitividade, então não tem muito o que nós deixarmos de mencionar. É importantíssimo nós lembrarmos o conceito também de competitividade, porque a gente fala de vantagem competitiva, mas o que é competitividade? É a capacidade da empresa de formular, implementar e divulgar estratégias concorrenciais que vão permitir que essa empresa mantenha a sua posição no mercado. Mas mais do que isso, que ela amplie essa fatia do mercado. Mas as empresas também não querem apenas manter e ampliar uma posição sustentável no mercado. Elas querem se manter de forma duradoura. Afinal de contas, um dos grandes objetivos de uma organização, que eu já falei, que não é somente fornecer lucro para uma organização, é também fazer o que, meus queridos? Manter a continuidade dos seus negócios, né? De, como diz o material, de forma duradoura. Então, nós temos que pensar que nós estamos nesse mundo competitivo. E aí, a controladoria estratégica entra nesse ínterim para mostrar para nós que há uma necessidade de planejar. E é você, o controller, que vai ter a posse de todas as informações. E mais do que isso, vai ter o que? Essa alta dose de sensibilidade para que você possa identificar as ameaças, mas também as oportunidades que vão surgir a todo momento no ambiente empresarial. Imagina você, estamos passando por esse momento de crise, né, diante desse cenário por conta da Covid-19, e a gente observa o seguinte: existem mercados, né, existem tipos de negócios que estão sendo ameaçados. O que falar de turismo? O que falar de restaurantes? Mas também existem empresas que estão tendo oportunidade de melhorar os seus negócios com o fornecimento de mais material, né? Como, por exemplo, as empresas que estão com álcool, vendendo álcool em gel, né? Então, a gente observa aqui que ter essa sensibilidade de saber quando que é uma ameaça e quando é uma oportunidade para ampliar um negócio ou ampliar a fatia de mercado ou criar um novo produto, isso aqui não é só função do dono da empresa, o empreendedor que tem aquele sonho. Isso também pode ser não, deve ser, né? Muito bem controlado, pode ser muito bem planejado com as informações que a controladoria, no seu aspecto mais tradicional,
cuidando da parte contábil, da parte fiscal, mas também da controladoria mais moderna, tratando, né, da questão de planejamento, tratando da parte do controle. E aí a gente observa que a controladoria estratégica, olha aí, ó, novamente falando isso para vocês, olha, eles representam filosofia de gestão que vai procurar contemplar estratégia de curto prazo? Não, eu venho falando isso para vocês há muito tempo, desde o início das nossas aulas. Estratégia sempre de longo prazo, né? Só que ele tem que levar em consideração aquilo que é vital para a sobrevivência da empresa. E a empresa ela precisa desenvolver o aumento da sua capacidade competitiva. Eu vou passar esse slide e vou entrar aqui direto em conceitos de estratégia quando a gente aplica realmente ele voltado mais para a questão da controladoria. Então, a estratégia na controladoria vai ser o que, meus queridos? É essa setinha que tá aí, o cara mostrando a direção do que tá acontecendo, ele tá ali em cima, ele tá ali antenado, vendo tudo o que tá acontecendo e tá gerenciando os coleguinhas que estão aqui embaixo para seguir o rumo do sucesso. Por isso que ele é o processo do qual os gestores das organizações, eles usam projeção de 6 meses? Não, de 3 a 5 anos, né? Avaliando assim essas oportunidades ambientais externas que vão dar capacidade, né? Assim como a capacidade também, né, de recursos, a fim de que eles decidam sobre as metas ou o conjunto do plano de ação que vai ser necessário para realizar essa meta. Assim a gente observa que a estratégia voltada para o mundo corporativo e voltado mais para essa questão da controladoria, a gente observa que ela está inserida dentro do moderno gerenciamento que as corporações necessitam. Lembra que a gente observou na aula anterior, em que a gente falou da questão desse processo ciclo contínuo, né? Que a gente observa o que está acontecendo, o que precisa mudar, mas quando a gente fala do processo cíclico contínuo dentro da controladoria estratégica, a gente está falando que a empresa, ela deve, primeiro passo, ela tem que fazer o quê? Formular estratégias. Ela está reconhecendo que ela tem que tomar uma atitude, mas ela tem que guardar isso para si? Não. Né? Ela tem que comunicar no segundo passo essa estratégia para toda a organização, para que todos possam vestir a camisa e saber o direcionamento que está sendo dado. A partir disso, a terceira etapa vai ser o quê? Desenvolver e colocar em prática as táticas para implementar o quê? As estratégias que serão traçadas. E por fim, desenvolver e implementar controles para aprimorar as etapas de implementação, né? E depois, é claro, né, o resultado da avaliação, verificar se houve o sucesso ou não, né, no alcance da meta estratégica. Quais são, então, as implicações da controladoria estratégica, né, para uma empresa? A gente observa hoje que a controladoria ela é vital para o planejamento de longo prazo de qualquer organização, seja ela com ou sem finalidades lucrativas. Então, nós não podemos simplesmente dizer que uma empresa privada não tem que fazer um planejamento. Há uma necessidade real disso. E aqui o material ele fala uma coisa que é importantíssima para nós pensarmos hoje. Fatores como a atual competitividade do mundo dos negócios, a globalização da economia, olha aí, a abertura das fronteiras comerciais, a preocupação com a ecologia, os aspectos sociais, vão exigir cada vez mais que o controller seja mais eficiente e seja mais eficaz em qualquer entidade dessa que nós temos aqui. Então, um plano de trabalho ou um planejamento é muito necessário para que essas organizações consigam alcançar as suas metas estabelecidas. E aí que entram implicações para a controladoria. Assim como essas engrenagens juntas, elas trabalham para alcançar um resultado, apoiando, né, uma a outra para
conseguir o seu objetivo, que é no caso, imagine que essas engrenagens sejam de um relógio, para que aponte o horário correto e funcione da maneira correta, os minutos, os segundos, os minutos e as horas. Assim mesmo, a controladoria é dentro de uma organização. Ela exerce um papel preponderante, apoiando e fornecendo o que, gente? Informações, subsídios, para quem? Para os gestores de planejamento, para o controle das atividades, sejam elas operacionais, comerciais, financeiras, administrativas, tributárias. E lembre, o profissional da controladoria dentro de uma organização, ele não vai conseguir essa informação anotando tudo no papel, não tem como. É necessário ter um bom sistema de informações que integre essas várias funções e especialidades dentro de uma organização. Então, a gente observa aqui que o controller sozinho não pode fazer nada. E aí a gente vai revisar um pouquinho o que a gente viu na aula anterior, em que eu falava, né, de planejamento estratégico, planejamento gerencial, planejamento operacional. Lembra aí daquela pirâmide que a gente desenhou, né, e tal? A gente viu que o planejamento estratégico representa o quê? É o topo da pirâmide, é o cérebro, é onde se pensa. Olha o que diz aqui nosso esquema hierárquico dessas atividades de planejamento e controle dentro de uma organização, e que o controle faz essas engrenagens todas funcionarem juntas, né? Olha aí, o planejamento estratégico é um processo de decidir objetivos da organização, né? Se houver mudança nos objetivos, ele vai verificar os recursos para atingir os objetivos e vai elaborar políticas para governar a aquisição, uso e disposição dos recursos que estão sendo aplicados. É o cérebro, é quem pensa, é quem decide os objetivos da organização. Abaixo, lá, no meio dessa pirâmide, não menos importante, né, nós temos quem? O controle gerencial, são os olhos, são quem fiscaliza, são eles que são os agentes que vão assegurar que os recursos que foram obtidos, sejam eles por empréstimos ou por sócios ou pelo próprio lucro da organização, sejam usados de maneira eficaz e eficiente. Tem que ser usado da maneira correta, né, do jeito correto, para que a empresa consiga os seus objetivos. Nós temos na base dessa pirâmide, imagina essa pirâmide comigo, quem? O controle operacional, que são as mãos desse processo, são aqueles que são importantes e que vão assegurar que as tarefas específicas não sejam realmente levadas, né, sejam concluídas, né, de maneira eficaz e eficiente. Então, a gente observa aqui que eu não posso dizer que exista um tipo de nível hierárquico melhor do que o outro, que ganha melhor que o outro. A gente sabe que existe, é isso mesmo. Então, quanto mais você estuda, né, menos você vai trabalhar. Então, lembra disso. Então, estuda bastante, que isso vai fazer diferença na tua vida profissional. Você quer estar onde? Sendo o cérebro, sendo os olhos ou sendo as mãos? Então, você pode investir na sua carreira, né? E o controller, ele tá dando mais assessoria, na verdade, para quem? Para quem tá lá no topo da pirâmide, mas ele tem que saber tudo o que acontece nos outros níveis para que ele consiga fazer o assessoramento correto, coletando essas informações. Mas a gente observa que todos eles são importantes, porque o planejamento estratégico pensa, organiza todas as ideias, define objetivos da organização para serem alcançados, mas muitas vezes a gente observa que a parte operacional ela não consegue desenvolver se não houver uma supervisão. E ao mesmo tempo, um controle gerencial não pode conseguir os objetivos, né, se não tiver alguém que ali esteja auxiliando no seu processo, tanto de execução quanto no processo de investir em recursos, né, financeiros, ou apenas de decidir os objetivos traçados para a organização naquele momento.
E aqui a gente vem somente para reforçar, né, que aqui o Richard Anthony, né, que foi um famoso pioneiro da contabilidade gerencial que vocês estão estudando também esse semestre, né, ele fala justamente que a melhor diferenciação entre o que é estratégico é o que recai no nível tático e o que vem a ser operacional dessa seguinte maneira que a gente vê desenhado aqui, né? Então, a gente observa até a luzinha, né, estratégica, ele pensa realmente. Então, aqui voltando, o nosso controle gerencial, ele é conhecido também como nível tático, né? Novamente explicando, né, o nível estratégico, ele define os objetivos da organização, são as decisões estratégicas que são tomadas e formuladas para um período, né, usualmente de longo prazo, e não vai ter característica repetitiva. O nível tático é também conhecido, como a gente já observou aqui, como um controle gerencial, e o nível operacional é aquele que realmente visa assegurar que as tarefas sejam executadas. Então, a gente tenta não esquecer cérebro, olhos e mãos, ok? E lembra, é super importante, os sistemas de informações contábeis gerenciais, eles devem estar delineados e implantados, né? Tendo em vista o quê? A atender esses níveis operacionais e táticos. Mas a gente vai dar uma ênfase importante no seguinte: não é todo sistema empresarial ou sistema gerencial, né, das organizações que estão preparados para um nível de planejamento estratégico. Por quê? Porque às vezes o planejamento estratégico nem sempre ele consegue ser mensurado em unidade monetária, em recursos, né? Pelo menos dessa forma assim mais detalhada. Às vezes um planejamento estratégico ele se expressa melhor em unidades físicas e qualitativas, né? Unidades físicas que a gente quer falar que serão conceitos de 0 a 10, por exemplo, e qualitativas, bom, ruim, regular, ótimo. Então a gente tem que observar essas situações. Então, nem sempre dá para mencionar, assim, por exemplo, um objetivo, alcançar faturamento de R$1 milhão, né, em 6 meses, por exemplo. Estou jogando bem para o alto, uma empresa de grande porte, aliás, de médio porte, mas o que a gente observa aqui? Que nem sempre o planejamento estratégico vai estar voltado somente para o que a empresa está vendendo. Não é isso. A gente observa aqui que existem outras situações, né, que nós temos que observar quando nós vamos traçar um planejamento estratégico. E aqui está a justificativa dessa dificuldade, né? Como a gente já observou, o planejamento estratégico ele é formado em seu alto nível por metas mais qualitativas do que financeiras. Então, coloca aquele coraçãozinho aí. Se de repente eu perguntar na prova para você justificar o porquê que o sistema de informações gerenciais possui uma grande dificuldade, está aqui a resposta, né? Muitas vezes os contadores, os controllers das organizações, eles têm que montar dentro dos sistemas os chamados indicadores, né, qualitativos, né, para mensurar justamente qualquer tipo de grau de desvio da meta prevista para aquilo que foi realizado em termos de nível estratégico. Eu posso falar para vocês aqui que no Conselho Regional de Contabilidade, lá onde eu trabalho, a gente trabalha com um material muito bom que o sistema faz em relação à questão do planejamento estratégico. Nós chamamos ele de plano de trabalho anual, né? E esse plano de trabalho já automaticamente ele tem as metas ali estabelecidas e eles estão vinculadas a um orçamento. Então a gente consegue alinhar, né, tanto os conceitos de metas quanto a parte, né, de orçamento e também no controle contábil, orçamentário e financeiro desse órgão, dessa autarquia pública. Vou tentar de repente mostrar para vocês pelo site, porque no portal de transparência você tem como verificar isso, como que funciona, são estabelecidos
nós temos objetivos estratégicos, que a gente vai tratar também nessas próximas aulas aqui. Objetivos estratégicos e em cima disso as metas. Então, eu vou tentar verificar esse material para vocês, mas se você já tiver curiosidade, você pode entrar lá no site do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas ou no Conselho Federal mesmo, que foi o mesmo sistema que faz a operação dessa questão do planejamento estratégico. Bom, vou avançar aqui, porque se a gente fala sobre estratégia, a gente tem que trazer aqui alguns aspectos estratégicos para as unidades de negócios, voltando mais para aquelas atividades de empresas privadas, né? Então, quando a gente fala sobre meta estratégica, nós temos que destacar dois aspectos. A primeira em si, a própria meta estratégica, a gente vai já observar isso, e o segundo aspecto é a forma com que a empresa escolhe competir no seu segmento. E aí vai se subdividir em dois temas, que vai ser a vantagem competitiva, né, dessa unidade de negócio, e a gente vai já dar uma olhadinha também aqui na questão do diferencial, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o objetivo estratégico de uma organização, né? Eu acabei de falar, né, que lá no plano de trabalho estabelecido onde eu exerço minhas funções, existem lá 15 objetivos estratégicos, na verdade, e em cima dele que a gente tem o que? As metas estratégicas dentro de cada um deles. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter definido dentro de uma organização é a visão, a missão, a visão e os objetivos estratégicos. E aqui, o conceito de objetivo estratégico é aquilo que vai representar tudo aquilo que é vital para uma organização existir, entendeu? É para manter a sua capacidade competitiva e assim incrementar dentro, né, dessa capacidade competitiva vantagens em relação aos seus concorrentes. Só que aqui é interessante que o conceito ele fala que não são somente os concorrentes atuais, mas os futuros, né? Então, a gente pode dar muitos exemplos aqui. Quem lembra da Nokia, né? Ou Nokia? Não, era super famoso. Eu tinha um celular daquele. E aí, o que aconteceu? Vieram as novas tecnologias, veio a era de Androids e iOS e ficou para trás. Não se pensou que algo poderia mudar nesse cenário tecnológico. E foi isso que aconteceu. Enfim, quando a gente fala de meta estratégica, a gente está falando de medidas que são adotadas dentro de uma organização para que você atinja algum resultado baseado aqui no seu objetivo estratégico, né? E aí, aqui no meu material a gente está destacando que as metas estratégicas elas vão se destacar em 3 subitens, vamos dizer assim. A primeira meta é a meta construir, a segunda meta é a meta manter e a terceira meta é a meta colher. Eu lembro que, ministrando essa aula em alguns locais, né, em algumas outras turmas, os alunos sempre usam a seguinte situação: olha, professora, primeiro a gente constrói, a gente conquista um público, depois a gente mantém e depois a gente só colhe os frutos. Esse raciocínio ele pode ser usado, não tem nenhum problema, você também pode direcionar o teu negócio dessa maneira, mas a gente tem observado que existem segmentos que às vezes eles não têm nem muito trabalho de construir, eles praticamente já colhem o resultado muito rápido, e a gente vai ver um pouquinho sobre eles agora. O que é a meta construir? A meta construir é uma meta de conquista, né, dessa fatia do mercado, né? Então, a gente observa que uma organização, ela está investindo um recurso, né? Quando a gente fala em meta construir, a gente pensa assim, olha, uma empresa já existe, então ela, de repente, ela quer fazer o quê? Ela quer aumentar essa fatia do mercado.
Então aqui serve para dois raciocínios, uma empresa que não existe e uma empresa que vai passar a existir, né? Então, quais são as características da meta construir? Ela quer conquistar um mercado e ela investe dinheiro nisso, né? Mesmo que seja a custa da redução dos ganhos de curto e médio prazos, né? E o que acontece com o seu fluxo de caixa? Ele vai ter decréscimo nas suas entradas e geralmente o fluxo de caixa vai ser o quê? Vai ser negativo durante o quê? Esse prazo previsto para que você tenha, a empresa tenha a obtenção do sucesso dessa meta de crescimento, né, de você construir, né? Então, como a gente observa, é uma época de necessidade de que, gente? De grandes investimentos, vai ter pouca geração no início, né, de ganhos, de ganhos de caixa da parte financeira, mas com o tempo o retorno com certeza ele vai ser muito bem utilizado e recompensado, perdão. E um exemplo que a gente coloca para as empresas aqui é o que? O setor alimentício, biotecnologia, telecomunicações. E quando a gente fala de biotecnologia, a gente volta a pensar aí, né, em quanto que está se investindo em valores para que se consiga logo, né, essa vacina, né, que tenha realmente um efeito positivo aí dessa Covid-19. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês também quando vocês acham que as pessoas quando vão, né, os astronautas quando vão para o espaço ou quando mandam foguetes pro espaço, vão lá só realmente ver o que tá acontecendo? Não, existem empresas que investem bilhões de dólares em fazer experiências, principalmente na área de saúde e de novos medicamentos e vacinas, e que eles têm que fazer o teste disso com a gravidade zero para ver quais são os impactos. Enfim, tem uma série de justificativas e isso é realizado no espaço, né? Então, se investe altos recursos para que esses objetivos sejam alcançados. Uma outra meta estratégica que a gente tem aqui é a meta manter, né? Então, o próprio nome já diz, está bem fácil, onde o objetivo principal é fazer o que, gente? A manutenção a qualquer custo, olha só, da fatia de mercado que foi conquistada e agora na posição competitiva que ela está na unidade de negócios. Então, a gente tem exemplos, por exemplo, aqui, de setor de computadores, de mainframes, né? Então, a gente observa aqui que quando chega na meta manter, o mercado já está mais consolidado, né? Então, as empresas geralmente vão adotar o quê? Uma meta de manutenção. O fluxo do caixa já vai estar mais equilibrado. Então, as entradas de recursos vão ser realmente mais ou menos equivalentes o que, gente? Às suas saídas. Né? Então, a gente trata isso aqui de investimentos realmente a médio prazo que vão trazer esse recurso para as organizações. Mas ela primeiro, como a gente observou aqui, tem que fazer o que, gente? Ela tem que construir, ela tem que conquistar essa fatia de mercado, né? Para depois passar para a segunda meta, que é a meta manter. Então a gente até observa, eu lembro que quando se lançou aquele sabão Ariel, nossa, destruiu o homo, né? Super barato, comprava, deixava a roupa legal, entendeu? Bem cheirosa, bem limpa. E depois que eles conquistaram, né? O preço já não foi tão mais agradável. Não sei se o produto, para mim, não ficou mais 100% do jeito que era, mas atende ao que é necessário. Por fim, nós temos o que? A meta colher. Nossa, a meta colher é quando você já tem, né, ali um mercado já bem participativo, né? Aí a gente observa aqui que a meta colher implica no quê? Na busca da maximização dos ganhos e do fluxo de caixa a curto e médio prazo, mesmo que isso vá custar, né, a fatia de participação de um mercado. A gente tem como
exemplo aqui, o setor de tabaco, né? A gente então aqui, o setor de tabaco, olha assim, é como se tivesse pouco investimento, não tem tanta tecnologia, algo que praticamente o que a gente observa aqui que não vai mudar, mas que existe uma fatia de mercado ali que já aderiu a isso, né? Mesmo que esse mercado esteja em baixo crescimento, né? Mas eles têm um preço que eles conseguem se manter, né? E esse fluxo de caixa vai ser positivo. Por quê? Porque há pouco investimento, né? Mas como se tem uma fidelização, digamos assim, né? Por esse tipo de mercado, acaba-se que a empresa consegue ter o seu lucro, né? Essa é a verdade. Bom, a partir daí a gente observa a segunda vertente, né, da questão das metas, né? Então a gente observa agora que uma das metas estratégicas vai vir ser o quê? A vantagem competitiva. E as duas principais formas genéricas, né, que o controller tem que observar muito bem dentro de uma organização, para que essa organização se mantenha firme, é o que, gente? É desenvolvendo vantagens competitivas de baixo custo e de diferenciação. O que é baixo custo, professora? É isso mesmo que você está pensando aí. São estratégias, né, metas estratégicas dentro de uma organização com vantagens competitivas, onde ele vai utilizar o quê? Um baixo custo em relação aos seus concorrentes. Mas lembrem, para que ele consiga alcançar essa fatia de mercado que é necessário, através da meta colher, da meta manter, a qualidade do produto não pode ser prejudicada. E aqui a diferença do baixo custo está onde, gente? Na liderança dos custos. E olha aí o controller atuando aí como um analista, né? De que, gente? De custos mesmo dentro de uma empresa, por exemplo, uma empresa que produz, dentro de uma empresa que presta um serviço. E como é que isso é possível? Como é que é possível baixar o custo dentro de uma organização, sendo que a minha qualidade não seja prejudicada? Bom, primeiro, eu não vou ler todas as dicas, mas, por exemplo, se você tiver um rígido controle de custos de fabricação e das despesas administrativas também, podem fazer com que o teu produto não seja, quando você for agregar o preço do produto e lançar margens de lucro em cima disso, né? Pode ser que isso venha trazer um baixo valor para que seja repassado tanto para o consumidor quanto para a própria execução do produto. Não está aqui, mas de repente você possa fazer uma negociação comprando em maior quantidade de matéria-prima, né? A gente observa aqui que existe o que? A minimização de custos na área de pesquisa e desenvolvimento. Para você poder fazer o quê? Para você poder alcançar essa fatia. E aqui algo muito importante para qualquer empresa é a sinergia entre a força de vendas e publicidade, né? Então, quem quer aparecer, né? Quem quer ser visto tem que mostrar. Voltando a falar um pouquinho ainda sobre a vantagem competitiva, somente para revisar aqui, nós estamos falando, né, de vantagem competitiva da unidade de negócios, né, com metas estratégicas, e falamos aqui horinha sobre baixo custo, e agora vamos falar sobre a diferenciação. Bom, a abordagem principal dessa estratégia é diferenciar a oferta de produtos para os clientes, né? E a gente observa que o fator principal aqui está onde, gente? Na questão do diferencial. Então, não importa o preço, o cliente ele está disposto a adquirir o produto, porque ele valoriza a marca. Então, outra palavrinha-chave aqui para você. Então, quando você pensa em refrigerante, a maioria vai falar o quê? Vai falar Coca-Cola. Você pensa em um carro, os homens vão falar o quê? De repente, Mercedes, né? Ferrari. Quando as mulheres, deixa eu pensar uma coisa, quando se fala em maquiagem, Mac, né? Então, quando a gente pensa em sanduíche, McDonald's. Então, a gente observa o quê? Que na diferenciação
né? Ela está muito ligado que a essa questão da fidelidade também, né? Tem muitas pessoas que têm fidelidade a essa marca. E na área de serviços, por exemplo, a gente colocou aqui, por exemplo, que tem a questão dos computadores da IBM, as revendedoras Caterpillar, né? Onde a gente observa que tem um bom retorno pós-venda, veículos Mercedes. Então, enquanto o baixo custo, né, tenta tornar tudo um pouco mais popular, de baixa qualidade, mais barato, mas com muita qualidade, a gente observa que na diferenciação não importa o preço, o que importa é você estar ali com a marca, né? Vou passar todos esses slides aqui e a gente agora, já chegando na parte final da aula, a gente vai observar o quê? A função do controller estratégico diante dessa controladoria moderna que precisa estar sempre alinhada para ser muito bem competitiva. Bom, como a gente observa, as mudanças tecnológicas são constantes, a globalização dos mercados é incessante, não para, né? E tem aí a crescente situação do relacionamento com o mercado exterior. E isso vai demandar que o controle, que o profissional da contabilidade esteja com a sua mão de obra cada vez mais qualificado, buscando a inovação contínua, para que a empresa tenha um crescimento da sua produtividade e qualidade também, né? Aí a gente se pergunta agora, e algo que você tem que parar nesse momento e analisar: qual o perfil dos profissionais que as empresas estão buscando? Veja se você tem isso tudo que a gente vai falar agora um pouquinho. Você não só tem que ter um diploma de faculdade, isso não é mais suficiente. Você tem que ter habilidades em uma língua estrangeira, você tem que ter agilidade no uso de computadores. Você, como um profissional preparado para o mercado de trabalho, porque as empresas estão buscando pessoas que tenham capacidade de se adaptar a novos ambientes, né? A resiliência, né? A questão de culturas, a questão de aprendizado contínuo. O que mais que a gente observa que as empresas precisam? De pessoas que saibam se comunicar, né? Tanto falar quanto escrever. Então, já sabe, na minha prova, se fizer errado, não sei se a gente vai ter prova esse semestre, não sei, mas procura fazer direitinho aí e se expressar de maneira correta. Se você já está no 7º período e alguns alunos já são finalistas. Olha só, mas é interessante que você também tem que sabe fazer o quê? Preparar relatórios, participar de reuniões, fazer apresentações, tem que ter habilidade interpessoal, tem que ter inteligência emocional e capacidade de assumir papéis de liderança e tomar decisões quando for necessário. E aí você tem isso tudo? A gente observa aqui esse profissional que o mercado de trabalho busca para a área de controladoria estratégica, ele tem que ter iniciativa, criatividade, capacidade empreendedora de criar novas soluções, tem que ter boa conduta, cultura geral, né? Boa conduta, tem que ter atitude correta, mas que isso tem que agir com ética, tem que agir com moralidade, tem que agir com responsabilidade social. E fora isso, tem que dominar conhecimentos de administração, sociologia, porque de finanças, de marketing e principalmente de contabilidade, de custos e de tributos. Então a gente observa aqui que esse profissional ele tem que ter o que? A preocupação com a eficácia. Os seus resultados precisam aparecer, tem que ser prático, tem que ser lucrativo, tem que ser tudo muito fácil, tem que ter um bom embasamento de toda a teoria, né? Você tem que ter um equilíbrio, né? E lembrar o valor da teoria para o desenvolvimento do ser humano. Esse profissional que o mercado de trabalho está buscando, ele tem que analisar, julgar a importância de projetos, dar o aval financeiro das suas execuções. E aqui a gente observa o seguinte, que a valorização do cargo do controller, ele vai refletir a necessidade das empresas de elaborar o que, gente? O seu planejamento estratégico. E vai concentrar todas as suas atividades exatamente aonde? No controle dos seus
dos seus custos. Esse profissional ainda ele tem que ser o que? Um profissional generalista, tem que reunir experiência de todas essas áreas financeiras, contábeis, administrativas, né? E por também ser responsável, vai acabar também sendo responsável pelo planejamento de curto e de longo prazo de uma organização. E a gente finaliza aqui essa aula mostrando aqui, olha, um anúncio no jornal de um recrutamento de profissional para a área de controladoria de uma empresa nacional. Olha só o que ele diz. O cargo vai ser de gerente administrativo financeiro. O controller ele tem que se reportar ao presidente e diretor, ao diretor-presidente, e ele vai ter algumas responsabilidades. Será que você poderia assumir essas responsabilidades hoje? Gerenciar toda a área financeira, que compreende a controladoria, a contabilidade, a área de custos, toda a parte fiscal, de tesouraria, que tem a ver, né, com a administração de recursos, né, contas a pagar, contas a receber, né, vai elaborar e controlar toda essa parte aqui de budget e de cash flow também, que não está aqui, mas é importante. Vai consolidar e elaborar relatórios gerenciais com indicadores de performance para auxiliar a diretoria na definição de estratégias de tomada de decisões. Olha aqui, a empresa busca profissional da área. Como eu já tinha falado, não é exclusivo de ciências contábeis, olha. Temos aqui outras áreas, né, que estão concorrendo para essa vaga. O profissional ele precisa ter fácil relacionamento interpessoal, postura proativa, espírito de liderança, que vão completar, né, esse perfil de ser o profissional que vai ganhar aqui os seus 50 mil reais por mês. Enfim, e bons conhecimentos de inglês serão considerados como um diferencial. E aí, como é que você está nessa situação toda aqui da análise curricular? Se você não está hoje com todo esse conhecimento, busque, né? Lembre que você está numa guerra e que você precisa criar estratégias. O teu próximo desafio agora vai ser assistir as nossas aulas, não somente minha, mas de outros professores, responder os exercícios. A gente vai ver essa maneira com que vocês serão avaliados, mas lembrem sempre, não dependam somente do professor para estudar, você pode buscar esse conhecimento também. Eu achei bem produtiva a nossa aula e vamos vir daqui na semana que vem com a unidade 3, falando sobre planejamento estratégico. Tenham todos uma ótima noite, foi muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho do que significa controladoria estratégica.